Ellen G. White contemplou as glórias de um mundo sem pecado, e ao retornar desta visão celestial, chorou de saudades por aquela terra melhor. O que ela viu nos reinos da glória eterna? E por que sua alma se encheu de tristeza ao contemplar novamente este mundo caído? Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio, e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra, relatou Ellen G. White em seus primeiros escritos. Era o fim de dezembro de 1844, apenas 2 meses após o grande desapontamento millerita, quando milhares de crentes esperavam a segunda vinda de Cristo. Em meio à confusão e às dúvidas que se espalharam entre os adventistas, Deus escolheu uma jovem de 17 anos para ser sua mensageira. A visão começou de forma extraordinária. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar, quando uma voz me disse, olha novamente, e olha um pouco mais para cima. Com isto olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. Ellen contemplou o povo de Deus caminhando por uma estrada celestial, guiado pela luz do clamor da meia-noite e tendo Jesus Cristo como seu líder. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho, e proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas o que mais impressionou a jovem profetisa não foi apenas a jornada dos santos, mas o destino glorioso que os aguardava. Ela viu a segunda vinda de Cristo em detalhes vívidos. Logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparecerá uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão de homem, a qual todos nós soubemos ser o sinal do Filho do Homem. A pequena nuvem cresceu e se transformou em uma grande nuvem branca, sobre a qual estava sentado Jesus. A parte inferior tinha aparência de fogo, o arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achavam 10 milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo, e sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Os cabelos, brancos e anelados, caíam-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham a aparência de fogo, em sua destra trazia uma foice aguda e na mão esquerda, uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo, que profundamente penetravam seus filhos. Então a trombeta de prata de Jesus soou, ao descer ele sobre a nuvem, envolto em labaredas de fogo. Olhou para as sepulturas dos santos que dormiam, ergueu então os olhos e mãos ao céu, e exclamou, despertai, 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 vós que dormis no pó, e levantai-vos. Houve um forte terremoto. As sepulturas se abriram, e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Os 144.000 clamaram aleluia, quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte, e no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. A visão prosseguiu com cenas de indescritível beleza. Ellen viu a ressurreição dos santos que dormiam, a transformação dos 144.000, e a ascensão de todos para o mar de vidro. Todos nós entramos na nuvem, e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas, e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Que privilégio extraordinário! Ellen contemplou Jesus pessoalmente colocando coroas sobre a cabeça dos remidos. Ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros, não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa. E todos estavam vestidos com um glorioso manto branco, dos ombros aos pés. Que lição preciosa sobre a recompensa celestial! Cada coroa refletia a fidelidade e o serviço prestado na terra, mas todos os remidos estavam completamente felizes com sua recompensa. Esta verdade ecoa as palavras de Jesus na parábola dos talentos em Mateus, capítulo 25, onde cada servo foi recompensado de acordo com sua fidelidade. A porta da cidade celestial se abriu diante dos santos, e Ellen entrou em um mundo onde a imaginação humana não consegue alcançar. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas, fê-lo girar sobre seus luzentes gonzos, e nos disse, lavastes vossas vestes em meu sangue,
permanecestes firmes pela minha verdade, entrai. Todos entramos e sentíamos ter perfeito direito à cidade. Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provinha um rio puro de água, e de cada lado do rio estava a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco da árvore, e do outro lado outro, ambos de ouro puro e transparente. A princípio pensei que via duas árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima numa só árvore. Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Esta árvore, mencionada no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 2, tornava-se realidade diante dos olhos da jovem profetisa. Seus ramos curvavam-se até o lugar em que nos achávamos, e seu fruto era esplêndido, tinha o aspecto de ouro, de mistura com prata. O que mais a impressionou foram as habitações celestiais. Vi ali casas belíssimas, que tinham aparência de prata, apoiadas por 4 colunas machetadas de pérolas preciosas, muito agradáveis à vista. Destinavam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Vi muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem sua coroa resplandecente e pô-la na prateleira, saindo então para o campo ao lado das casas, para lidar com a terra. Não como temos de fazer com a terra aqui, não, absolutamente. Uma gloriosa luz lhes resplandecia em redor da cabeça, e estavam continuamente louvando a Deus. Jesus havia prometido em João, capítulo 14, verso 2, que na casa de seu pai há muitas moradas, e Ellen pôde contemplar a realidade dessa promessa. Os remidos trabalhavam com alegria, mas sem a fadiga e o suor que caracterizam o trabalho terreno. Era um trabalho prazeroso, realizado em perfeita comunhão com o Criador. Mas o que mais a encantou foi a natureza perfeita do novo mundo. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores, e, quando as apanhei, exclamei, elas nunca murcharão. Em seguida vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva, e tinha reflexos de prata e ouro quando magnificamente se agitava para a glória do Rei Jesus. Imagine a alegria de Ellen ao descobrir que no mundo renovado não existiria mais a deterioração, o envelhecimento ou a morte que assombram nossa existência atual. A harmonia entre todas as criaturas também a impressionou profundamente. Entramos, então, num campo cheio de todas as espécies de animais. O leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles, e pacificamente nos acompanharam. Dali entramos num bosque, não como os escuros bosques que aqui temos, não, absolutamente, mas claro e por toda parte glorioso. Os ramos das árvores agitavam-se de um para outro lado, e todos exclamamos, moraremos com segurança na solidão e dormiremos nos bosques. Esta cena cumpria literalmente a profecia de Isaías, capítulo 11, verso 6, onde o profeta predisse que o lobo habitaria com o cordeiro, e o leopardo se deitaria junto ao cabrito. Ellen contemplou a restauração completa da harmonia original entre todas as criaturas de Deus. Atravessamos os bosques, pois estávamos a caminho do Monte Sião. Durante sua jornada celestial, Ellen encontrou grupos especiais de remidos. No trajeto encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na borda de suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram mártires que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. Esta cena nos lembra das palavras do Apocalipse, capítulo 7, verso 14, onde João viu uma grande multidão vestida de vestes brancas, que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ellen contemplou a recompensa especial daqueles que selaram seu testemunho com o próprio sangue. As crianças também receberam honra especial, cumprindo as palavras de Jesus em Mateus, capítulo 19, verso 14, deixai vir a mim os menininhos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. O clímax da visão chegou quando Ellen se aproximou do templo no Monte Sião. O Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. E vi as crianças subirem, ou, se o preferiam, fazer uso de suas pequenas asas e voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Para embelezar o lugar, havia em redor do templo todas as espécies de árvores, o bucho, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a românzera e a figueira,
curvada ao peso de seus figos maduros, embelezavam aquele local. A beleza era indescritível, com todas essas espécies de árvores embelezando o local. Ao entrarem no templo, Jesus fez uma declaração solene: somente os 144.000 entram neste lugar, e nós exclamamos: Aleluia! Ellen descobriu que este grupo especial, mencionado no Apocalipse, capítulo 14, verso 1, teria privilégios únicos na eternidade. Esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh! Se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra, em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144.000. Depois de contemplar todas essas maravilhas, Jesus fez um convite que tocou profundamente o coração de Ellen. Depois de contemplar a beleza do templo, saímos, e Jesus nos deixou e foi à cidade. Logo lhe ouvimos de novo a delicada voz, dizendo: Vinde, povo meu, viestes da grande tribulação, e fizestes minha vontade, sofrestes por mim, vinde à ceia, pois eu me cingirei e vos servirei. Nós exclamamos: Aleluia! Glória! E entramos na cidade. Que humildade do Salvador! O Rei dos Reis se dispunha a servir pessoalmente aqueles que o seguiram fielmente. Esta cena nos lembra das palavras de Jesus em Lucas, capítulo 22, verso 27, quando ele disse que veio para servir, não para ser servido. E vi uma mesa de pura prata. Tinha muitos quilômetros de comprimento, contudo nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Ellen contemplou uma mesa celestial repleta dos mais deliciosos frutos. Quando pediu para comer do fruto da árvore da vida, Jesus respondeu: Agora não. Os que comem do fruto deste lugar, não mais voltam à terra. Mas, dentro em pouco, se fores fiel, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte. Então veio o momento mais difícil da experiência de Ellen. Jesus lhe disse: Deves novamente voltar à terra, e relatar a outros o que te revelei. Então um anjo me trouxe mansamente a este mundo escuro. Algumas vezes penso que não mais posso permanecer aqui. Todas as coisas da terra parecem demasiado áridas. Sinto-me muito solitária aqui, pois vi uma terra melhor. Oh! Tivesse eu asas como a pomba, e voaria e estaria em descanso. O contraste foi devastador para a jovem profetisa. Depois que voltei da visão, todas as coisas pareceram mudadas. Uma tristeza se espalhava sobre tudo que eu contemplava. Oh! Quão escuro pareceu-me este mundo! Chorei quando me encontrei aqui, e senti saudades. Eu tinha visto um mundo melhor, e o atual perdeu o seu valor. Contei a visão a nosso pequeno grupo em Portland, e creram plenamente que era de Deus. Este foi um tempo de poder. A solenidade das coisas eternas repousou sobre nós. Imagine a angústia de Ellen. Depois de contemplar a perfeição celestial, onde não há dor, sofrimento, pecado ou morte, ela se viu novamente neste mundo caído, marcado pela enfermidade, pela tristeza e pela separação. Suas palavras ecoam o sentimento do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 1, verso 23, quando disse ter o desejo de partir e estar com Cristo. Mas por que Deus permitiu que Ellen experimentasse essa dor? A resposta veio em uma segunda visão. Cerca de uma semana depois disto, o Senhor deu-me outra visão e mostrou-me as provas pelas quais eu devia passar, indicando-me que eu devia ir e relatar a outros o que ele me havia revelado, e que eu iria encontrar grande oposição e por isto sofreria angústia de espírito. Mas disse o anjo: A graça de Deus te basta, ele te sustentará. Ellen compreendeu que sua tristeza terrena tinha um propósito divino. Ela devia compartilhar com outros a esperança da glória celestial. Sua saudade do céu a motivaria a trabalhar incansavelmente pela salvação das almas perdidas. Ao voltar desta visão, senti-me excessivamente desassossegada. Minha saúde era por demais precária, e eu tinha apenas 17 anos. Eu sabia que muitos tinham caído por causa da exaltação, e sabia que se eu de alguma maneira me exaltasse, Deus me abandonaria, e eu estaria seguramente perdida. A experiência de Ellen G. White nos ensina verdades profundas sobre nossa peregrinação terrestre. Primeiro, que este mundo não é nosso lar permanente. Como declarou o apóstolo Pedro em sua primeira carta,
capítulo 2, verso 11, somos forasteiros e peregrinos na terra. Nossa verdadeira cidadania está nos céus, conforme Filipenses, capítulo 3, verso 20. Segundo, que ter uma visão correta do céu transforma nossa perspectiva sobre as coisas terrestres. Quando contemplamos pela fé as glórias eternas, os prazeres e tesouros deste mundo perdem seu brilho enganoso. As palavras de Jesus em Mateus, capítulo 6, verso 19, ganham um novo significado. Não devemos ajuntar tesouros na terra, mas no céu. Terceiro, que a saudade do céu deve nos motivar ao serviço missionário. Ellen não ficou paralisada por sua tristeza terrena. Pelo contrário, ela se tornou uma das mais prolíficas escritoras cristãs de todos os tempos, produzindo mais de 100.000 páginas de manuscritos inspirados. Sua saudade celestial se transformou em combustível para a evangelização mundial. A visão de Ellen também nos ensina sobre a necessidade de santificação. Ela viu que os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito, Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Este grupo especial havia desenvolvido um caráter semelhante ao de Cristo, preparando-se para os eventos finais da história terrestre. Todos os rostos empalideceram, e o daqueles a quem Deus havia rejeitado se tornaram negros. Todos nós exclamamos então, quem poderá estar em pé? Estão as minhas vestes sem mancha? Então os anjos cessaram de cantar, e houve algum tempo de terrível silêncio, quando Jesus falou, aqueles que têm mãos limpas e coração puro serão capazes de estar em pé, minha graça vos basta. Com isto nos iluminou o rosto e encheu de alegria o coração. Esta declaração nos remete ao Salmo 24, verso 3, onde Davi pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? A resposta é, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A santidade não é opcional para quem deseja habitar nas cortes celestiais. Apesar de sua tristeza inicial, Ellen encontrou consolo na promessa divina. O anjo lhe disse, se deres as mensagens fielmente e perseverares até o fim, comerás do fruto da árvore da vida e beberás da água do rio da vida. Esta promessa nos lembra das palavras de Jesus no Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A esperança da vida eterna não é apenas um consolo futuro, ela é uma força transformadora no presente. Quando temos a certeza de que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós, como declara Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 18, encontramos forças para suportar as provações terrestres. A experiência de Ellen ilustra vividamente o contraste entre o reino de Deus e o reino do pecado. No mundo celestial que ela contemplou, reinava a harmonia perfeita. Uma gloriosa luz lhes resplandecia em redor da cabeça, e estavam continuamente louvando a Deus. Não havia competição, inveja ou egoísmo. Todos trabalhavam em perfeita cooperação, unidos no louvor ao Criador. Todos nós fomos debaixo da árvore, e sentamo-nos para contemplar o encanto daquele lugar, quando alguns irmãos que tinham falecido antes do aparecimento de Cristo, os quais tinham pregado o Evangelho do Reino, e a quem Deus depusera na sepultura para o salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecerá enquanto eles haviam dormido. Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhes, e todos exclamamos, Aleluia! É muito fácil alcançar o céu. E tangemos nossas gloriosas harpas e fizemos com que as arcadas do céu reboassem. Esta cena nos consola com a certeza de que a morte não é o fim para aqueles que morrem em Cristo. É apenas um sono temporário, após o qual haverá um glorioso despertar na ressurreição. Jesus prometeu em João, capítulo 5, verso 28, que chegará a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, sobre uma grande e íngreme montanha que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, partiu-se em duas, formando uma grande planície. Olhamos então para cima e vimos a grande cidade, com 12 fundamentos, e 12 portas, 3 de cada lado, e um anjo em cada porta. Todos exclamamos, a grande cidade, vem de Deus descendo do céu, e ela veio e se pôs no lugar em que nos achávamos. Ellen observou que no céu existe uma recompensa diferenciada para cada pessoa, baseada em sua fidelidade terrena. Algumas coroas tinham mais estrelas que outras,
Algumas casas eram mais belas que outras, mas todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua recompensa. Esta verdade deve nos motivar a buscar a excelência em nosso serviço cristão. Embora a salvação seja um presente gratuito da graça, as recompensas celestiais refletem nossa cooperação com o Espírito Santo na obra de santificação. Como escreveu Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 14, se a obra que alguém edificou nessa base permanecer, esse receberá galardão. A visão de Ellen G. White continua ecoando através dos séculos, convidando-nos a buscar aquela terra melhor que ela contemplou. Sua experiência nos ensina que vale a pena suportar qualquer sacrifício terreno pelos tesouros eternos que nos aguardam. Se hoje seu coração se sente pesado pelas dificuldades da vida, lembre-se de que este mundo não é nosso lar permanente. Há um lugar preparado para aqueles que amam a Deus, onde não haverá mais dor, pranto ou morte. Há um mundo onde reina justiça perfeita, onde todos os relacionamentos são harmoniosos, e onde a presença de Deus ilumina cada momento da eternidade. Como Ellen, podemos ter saudades do céu mesmo sem tê-lo visto pessoalmente. A fé nos permite contemplar pela esperança aquelas realidades gloriosas que aguardam os filhos de Deus. E essa saudade celestial deve nos motivar, como motivou Ellen, a viver uma vida de serviço dedicado à salvação de outros. A jovem profetisa que chorou ao retornar de sua visão celestial dedicou o resto de sua vida a preparar outros para aquele mundo glorioso. Ela escreveu milhares de páginas, viajou milhares de quilômetros e suportou inúmeras provações para cumprir a missão que Deus lhe confiou. Sua tristeza terrena se transformou em combustível para uma vida de serviço incansável. Que sua experiência nos inspire a ter a mesma paixão pelas almas perdidas, a mesma saudade do céu e a mesma determinação em cumprir a vontade de Deus. Que possamos dizer com o apóstolo João no final do Apocalipse: Ora vem, Senhor Jesus. E até que ele venha, que trabalhemos incansavelmente para preparar outros para aquele encontro glorioso. A mensagem de Ellen continua relevante em nossos dias. Há um mundo melhor aguardando aqueles que escolhem seguir a Jesus. Há uma terra onde nunca mais haverá separações dolorosas, onde as flores nunca murcham, onde os animais vivem em perfeita harmonia, e onde Jesus pessoalmente servirá aos seus filhos fiéis. Esta é a esperança que sustenta o coração cristão em meio às tormentas da vida. Esta é a visão que transforma nossa perspectiva sobre os valores terrestres. Esta é a promessa que nos motiva a perseverar até o fim. Que Deus nos conceda a graça de manter sempre viva em nossos corações esta bendita esperança, e que possamos um dia contemplar pessoalmente as glórias que Ellen teve o privilégio de antever. Até lá, que nossa saudade do céu nos torne melhores cristãos, melhores servos e melhores testemunhas do amor redentor de nosso Salvador Jesus Cristo. Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva e ative o sininho, deixa seu like e compartilha com alguém especial, e até o próximo vídeo.